Meus amigos do nono ano, bom dia, trazendo aqui mais uma aula para vocês, falando agora de potência com expoente fracionário e radicais. É um tópico que vocês encontrarão aí na página de número 45 e vamos até a página 46. Quero explicar isso aqui para que vocês vejam a relação que tem com a potência de expoente fracionário e radicais. Então aqui tem a definição, né? B elevado a n é igual a A, então B é igual a raiz enésima de A, com n natural não nulo e B maior ou igual que zero. Quando fala n natural não nulo, ou seja, esse índice aqui, ele não pode ser zero. Então aqui eu estou reescrevendo, né? B elevado a n é igual a, então a base B é igual a raiz enésima de A. Então aqui se você tem, por exemplo, o número que a gente conhece aqui é 5 elevado a 2 é igual a 5 vezes 5, que é igual a 25, né? Então esse 25 a gente pode também, pela definição que está aqui, dizer o seguinte, então, né? Esse 5, que é a nossa base 5, é igual a raiz quadrada, ou seja, a raiz enésima, raiz quadrada de 25. Lembrando que quando eu tenho uma raiz quadrada, eu não escrevo esse índice, né? Então, eu posso também aqui escrever e dizer que 5 é igual a isso aqui, a raiz quadrada de 25. Então, a nossa definição é essa, né? Raiz enésima de A é igual a B, então B elevado a esse índice é igual ao A. Então, vamos continuar aqui a leitura e dando nome aos símbolos, né? Como já foi dito ali, você tem N, aí você tem um radical, você tem o A igual ao B. O N é o índice, esse A é chamado de radicando, o B é chamado de raiz. Junto aqui tem a operação de radiciação, que a gente comumente fala de raiz quadrada, mas lembrando que nós temos aqui raiz que tem índice 3, que tem índice 4, que tem índice 5, né? Então nós temos raiz de índice maior do que 2, né? Então aqui o símbolo é chamado de radical, né? E quando tem, usando esse mesmo sinal para indicar a raiz também, quando a raiz é quadrada. Então, como já estudamos, aí eu tenho aqui uma definição, tem um exemplo dizendo que aqui está falando que eu vou reproduzir isso aqui, ó. Eu vou trazer para cá. 7 elevado a 3 elevado a 2 é uma potência de potência. Isso aqui é igual a 7 elevado a 6, né? Então, pela definição acima, qual é a definição acima? Aqui você tem, pela definição acima, aqui você tem o B, né? Aqui você tem o B, que está elevado a um N, e aqui você tem o A. No caso, o A é o 7 elevado a 6, né? Então, pela definição, esse B, que aqui no caso é 7 elevado a 3, né? Pela definição, esse 7 elevado a 3, ele é igual a raiz quadrada de 7 elevado a 6, né? Pela definição a gente encontra isso, né? Que 7 elevado a 3 elevado a 2 é igual, aqui a propriedade da potência, 2 vezes 3, 6. Então, comparando o que está aqui com esse, você vê que o 7 elevado a 3 é igual a raiz quadrada de 7 elevado a 6, né? Então, como esse 3 aqui, eu posso escrever ele como sendo a divisão de 6 por 2, né?
aqui eu posso fazer 7 elevado a 6 dividido por 2, que vai ser igual a raiz quadrada de 7 elevado a 6, né? Então, a relação que a gente quer mostrar para vocês é essa, que 7 elevado a 6 sobre 2 é igual a raiz quadrada de 7 elevado a 6. Se você observar aqui, olha, o 7 que é a base aqui ele é o radicando, aqui do outro lado, né? E esse denominador da fração é o índice da minha raiz, né? Então, sempre que eu tiver aqui uma raiz quadrada ou uma raiz de índice qualquer, eu posso escrever essa raiz em forma de potência, onde o radicando vai ser a base, né? O expoente do radicando e o índice do radical vão formar uma fração. O numerador dessa fração é o expoente do radicando e o denominador é o índice do radical, né? Então aqui nós temos, o que eu repeti aqui é o que está aqui, ó. 7 elevado a 3 é igual a raiz quadrada de 7 elevado a 6. Como 3 é igual a 6 dividido por 2, temos que 7 elevado a 6 sobre 2 é igual a raiz quadrada de 7 elevado a 6. Isto é, 7 elevado a 2, né? Eu também poderia fazer aqui com o exemplo de uma raiz cúbica, né? Já que eu posso dizer 7 elevado a 3 elevado a 2, eu posso dizer também 7 elevado a 2 elevado a 3, né? Que ambos também é igual a 6. Então, eu posso dizer também que 7 elevado a 2, né? Que aqui no caso é o meu B, ele é igual a raiz cúbica de 7 elevado a 6, né? Então, a relação que vocês têm que entender é essa aqui, que quando eu tiver uma raiz, eu posso escrever ela usando o número fracionário. Então, vamos aproveitar esse espaço aqui para colocar um exemplo. Se você encontra ali um símbolo como esse, o que eu tenho aqui? Vou escrever 25. Pelo que nós estamos falando, como é que vai ser isso aqui? Em forma de fração, né? Com expoente fracionário. Lembrando que aqui eu tenho um 2 e o expoente aqui do radicando é 1. Então, eu posso escrever a raiz quadrada de 25 como sendo 25 elevado a um expoente. Quem é esse expoente? O índice aqui que acompanha, né, o expoente do radicando é o numerador e o índice aqui da raiz vai ser o denominador, né? Aqui no caso a gente vai ficar com 25 elevado a meio, né? Então a raiz quadrada de 25 é igual a 25 elevado a meio. Se você observar, ó, a raiz quadrada de 25, calculando ela, é igual a 5, né? E esse 25 elevado a meio, se você decompor 25 é igual a 5 elevado a 2. Então aqui eu posso escrever como sendo 5 elevado a 2, que está elevado a meio, né? Então, essa multiplicação de 2 vezes meio é igual a 1. Então, o que está aqui é 5, é igual a 5. Ou seja, 2 vezes meio também é 1, né? Então, aqui você pode escrever a relação que vocês têm que entender, que nós temos que entender que toda raiz eu posso transformar numa potência de expoente fracionário, né? Então, aqui no caso eu tenho raiz quadrada de 25 é igual a 25 elevado a meio, onde o índice da raiz ele é o denominador da minha fração e o expoente do radicando vai ser o numerador da minha fração. Então, assim, podemos ampliar esse estudo para potência com expoente fracionário, tendo por base números reais. Veja um exemplo. Eu tenho aqui 2 elevado a 3 elevado a 2.
Desculpa, aqui é π, né? Π é aquela letra do alfabeto grego que a gente já falou aqui. Π 3,1415 infinito, né? Um número irracional. Então, esse π elevado a 3 elevado a 2 é π elevado a 6. Como é que eu encontro o 6? É a multiplicação aqui, de 2 vezes 3, potência de potência, né? Então, aplicando a definição da raiz quadrada, essa base, que é π elevado a 3, ele é igual a raiz quadrada de π elevado a 6, né? Pela definição eu tenho isso. Então, esse π elevado a 3 é o mesmo que 6 sobre 2, e você pode comparar aqui, olha. Você tem o π elevado a um expoente fracionário, o denominador é o índice da raiz e o numerador é o índice do radicando, né? Então, π elevado a 6 sobre 2 é igual a raiz quadrada de π sobre 6, né? Então, a mesma coisa vem aqui. Eu tenho raiz quadrada de 3 elevado... Raiz quadrada elevada à terceira potência, que está elevada à quarta potência. Então, aqui eu posso escrever, se eu for comparar com o que nós já fizemos, o n aqui é o 4, o b é o nosso raiz de 5 elevado a 3 e o a é igual a esse valor. Então, pela definição, né, esse termo que está aqui, ou seja, a raiz de 5 elevado a 3, ele é igual a raiz quarta de 5, raiz de 5 elevado a 12, né? Ou eu também posso escrever esse valor, né, como sendo 12 sobre 4, que vai ser igual a raiz quarta da raiz de 5 elevado a 12. Então, se o número A é um número real positivo, M é um número inteiro e N é um número natural não nulo, A elevado a M sobre N é igual a raiz enésima de A elevado a M. Então, aqui para nós, vamos colocar exemplo com números, né? Que nós já fizemos ali. Nós temos, por exemplo, ali como nós fizemos, foi 25, que no caso aqui é o nosso A, né? 25, eu falei para vocês que é igual a 1 sobre 2, né? 25 é igual a meio, né? Isso quer dizer para nós que, aí aparece aqui. Aqui observe que o 25 é a base, ele é o radicando, né? Esse N, que é o denominador aqui da minha fração, ele é o índice da raiz, no caso aqui 2, e o M, que é o numerador, é o expoente do radicando, né? Então, aqui na linguagem algébrica eu tenho A elevado a M sobre N é igual a raiz enésima de A elevado a N, ou seja, o denominador vai para o índice da raiz e o A fica elevado ao numerador. Então, aqui algumas observações. As propriedades válidas para as potências de expoente inteiro são válidas para as potências de expoente fracionário que tem a base positiva, né? Por exemplo, aqui eu tenho π elevado a 2 sobre 3 a 2 terços vezes π elevado a 1 quarto, né? Então, aquela potência que nós vimos de multiplicação de mesma base, né, na potenciação, você conserva a base aqui, que é o π, e soma os expoentes. Os expoentes é 2 terços somado com 1 quarto, né? Quando você somar esse 2 terços mais 1 quarto, né, você tem uma soma de fração, denominador é diferente, aí você vai tirar o menor múltiplo comum de 3 e 4, né, que vai ser 12, aí 12 dividido por 3 dá 4, 4 multiplicado por 2 dá 8, bota aqui, aí 12 dividido por 4 dá 3, 3 vezes 1, 3, então somando agora 8 e 3, 11 sobre 12, né, que é esse valor que aparece aqui, ó. O outro exemplo nós temos aqui a raiz cúbica da raiz quadrada de 2 elevado a 3 sobre 2 terços elevado a 3 quintos, né?
Isso aqui vai ser igual, né? Observe aqui a raiz, aí está sendo multiplicado. 2/3 multiplicado por 3/5, né? Nessa multiplicação, 2 vezes 3, 6, né? E 3 vezes 5, 15, né? Simplificando, o 3 com o 3, ou dividindo, né? Você tem 2/5 como expoente fracionário, né? E aqui eu tenho raiz décima de 2 elevado de raiz décima de 3 meios. Quando eu digo raiz décima, eu estou dizendo raiz quadrada, né? Então, a raiz quadrada de 10 elevado a 5. Observe que é a mesma base aqui, ó. Raiz de 10, raiz de 10. Eu vou conservar a base e vou subtrair os expoentes. Quando eu faço isso, eu estou aplicando a propriedade das potências, né? Divisão de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, eu vou subtrair aqui 3 meio menos 5. Esta subtração, ela é fracionária, né? Denominador são diferentes. Eu vou ter que tirar o menor múltiplo comum. No caso aqui de 2 e 1 é 2, ó. Aí 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 3, 3. Bota aqui. Menos 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 5, 10. Fica menos 10. Aí agora eu encontrei 3 menos 10, ó, dá menos 7 sobre 2. Então, a simplificação aqui vai ficar raiz quadrada de 10 elevado a menos 7 meios, né? E nós estamos transformando número fracionário em raiz, né? Ou vice-versa. Lembrando que a potenciação é a operação inversa da multiplicação, da divisão, né? A potenciação é a operação inversa da radiciação. Desculpa, eu estou falando muita informação aqui, já em outras aulas que eu estava gravando. Então, vamos recapitular aqui. O que significa a questão da operação inversa, né? O que são as operações inversas? Primeira, adição e subtração. São operações inversas, né? Você quer saber uma, você usa a outra, né? Você tem, por exemplo, um número somado com 2 dá igual a 5. A operação inversa da adição é a subtração. O que eu vou ter que fazer? O número que está aqui, ele é igual a 5 menos esse. Então, eu estou mudando a operação, ó. Mais 2 para menos 2 para encontrar pela operação inversa o número que eu estou procurando. Outra operação inversa é multiplicação e divisão. São operações inversas, né? Você pega, por exemplo, aí o número 2 multiplicado aqui por esse x, eu encontrei 10. Qual é o número que multiplicado por x deu igual a 10? Esse número eu descubro fazendo a operação inversa, né? Eu vou dizer que é igual, aí esse 2 que aqui é multiplicação, o inverso é divisão, ó. Então eu tenho aqui que esse valor, né, do 10 dividido por 2 dá igual a 5. Então 5 é o número que é multiplicado por 2 dá igual a 10. Então, a mesma coisa, a gente vai dizer aqui da potenciação e a radiciação. São operações inversas, né? Você tem raiz quadrada de 25 é igual ao número x, né? Então, lembrando que aqui tem 2 e aqui tem 1, né? Então, a raiz quadrada de 25 é o número x. Então, esse x elevado a 2, ele é igual a 25. Olha, observe que eu estou transformando a raiz na potência, né? Então, aqui eu posso fazer a raiz quadrada de 25 é igual a x, então o x elevado a 2 é igual a 25. Quando eu faço x elevado a 2, eu estou usando o índice aqui
da minha raiz, do meu radical, colocando como expoente aqui do meu x. Então aqui eu vou encontrar, e se eu quiser fazer uma comparação, eu digo que x ao quadrado é igual a 25, decompondo em fator primo, fica x ao quadrado. Então aqui eu tenho uma igualdade, os expoentes são iguais, então as bases também são iguais. Então aqui eu descubro que o x aqui é igual a 5, né? Então eu falei aqui esses tópicos para vocês vejam aí com mais calma, com mais atenção. Lembrando que esses vídeos eles são gravados aqui no ambiente doméstico, tem algumas coisas que aparecem de barulho de fundo, como também alguma palavra repetida que se fala, ou alguma palavra redundante, né, que você não é necessário falar. Mas o objetivo aqui é ajudar você nesse entendimento. É um conteúdo fácil, né, mas que requer muita atenção aí e dedicação por parte de vocês. Então, bom estudo aí para vocês. Fica aí a sugestão da atividade que está na página 47, né? Vocês tentem responder e as dúvidas vocês podem entrar em contato aí com a gente, para nós ajudarmos vocês aí no trabalho com esse conteúdo, tá bom? Então, bons estudos a todos.